Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Aqui é Juliana Gatti para apresentar para vocês o podcast Conexão Árvores, uma parceria do Instituto Árvores Vivas e o Beabá da Sustentabilidade. Hoje eu vou ter o prazer de receber uma convidada multifacetada, cuja paixão pelo meio ambiente se manifesta em cada aspecto da sua vida. Isabelle de Lois é arquiteta, urbanista, ambientalista, com um currículo impressionante. Mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Arquitetura Sustentável pela Universidade Federal Fluminense, além de especialista em energias renováveis. A sua experiência como pesquisadora no Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia, ela coordenou projetos importantes como a qualificação dos estádios da Copa do Mundo de 2014, demonstrando aí seu compromisso com a sustentabilidade em larga escala. Isabelle também vai além dos projetos grandiosos, em termos de arquitetura, obviamente, trabalhando ativamente para preservar o meio ambiente no Rio de Janeiro e também em várias outros lugares, inspirando pessoas. Ela formalmente adotou a Alameda Sandra Alvim e vai contar todos os detalhes para a gente desse espaço. É a maior área remanescente de restinga do Rio de Janeiro e liderou o movimento Bosque da Memória, um memorial emocionante para as vítimas da Covid-19, transformando em luto o luto em vida através do plantio de árvores, uma experiência que virou um livro da sua autoria. A sua dedicação ao meio ambiente se estende à causa animal e à defesa de áreas verdes. Além do histórico como atleta profissional de body surf, ela é bicampeã mundial e tricampeã americana. Isabelle é uma voz ativa e inspiradora na luta pela preservação ambiental, membro da Liga das Mulheres pelos Oceanos, conselheira técnico-científica do Programa Brasileiro de Reservas de Surf, foi membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro e suplente na Câmara dos Vereadores. Com tantas experiências e paixões, eu mal posso esperar para mergulhar em nossa conversa com Isabelle. Seja muito bem-vinda, muito agradecida por seu tempo, por estar aqui conosco no podcast Conexão Árvores. Deixa eu trazer a Isabelle para cá. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos, né, que vão nos escutar. Boa noite também, bom dia, boa tarde a todos. E a iniciativa é muito, muito importante para que sirva como alerta, né, esses bate-papos, essas conversas, trocas de informações, que isso se reverbere, né, enfim, utilizando a internet como uma ferramenta realmente positiva. Né? Então, Sim. Muito obrigada aí pelo convite. Imagine, eu que agradeço. Isabelle, eu queria começar um pouquinho com a sua trajetória, que é marcada com combinação de tantas habilidades e paixões na sua vida, né? Arquitetura, urbanismo, meio ambiente, esporte. Realmente essa mulher renascentista, né? e inspirada pela essência da natureza em toda a sua plenitude, né? Como é que você vê a conexão de todas essas áreas que você se aprofundou, estudou, trabalhou, né? Como que elas estão se complementando em termos de trabalho e também com o seu ativismo? Como é que você lida com com toda essa diversidade mesmo de ferramentas que você tem, como isso te apoia nesse processo? Eu diria que, Juliana, primeiro, assim, o esporte foi a principal conexão da minha pessoa, né, ser humano, com o meio ambiente, com a natureza. Eu acho que o esporte, principalmente o esporte que envolve a natureza, como o meu, que é o surf, você tem esse contato da natureza, um contato físico, é um contato de pele, é um contato de emoção, enfim, infinidade de sentimentos que acontecem quando você pega uma onda, que você está ali no meio daquele mar, do oceano. Tudo isso te traz elementos, né, em que você te alimenta, né, visualmente e intelectualmente, de sensações e de percepções que vão ajudar você nessa trilha, né, nesse caminho ambiental, né, que é o meu caso. Então, a minha sensibilidade, eu acho que eu devo muito aos oceanos, aos mares e às ondas. E isso é isso que me alertou e que me faz sempre continuar. Eu não sei se eu olho para você aqui, eu olho para a câmera, porque a gente fica... São várias câmeras. Então,
eu acho que o oceano em si, para mim, foi o principal propulsor mesmo desse currículo que você falou, né, meu, de querer aprender, de querer fazer a diferença, de querer somar para o planeta também, é o que a gente vem fazendo, né? Até o nosso grupo Vamos Plantar, tem um outro grupo, o grupo também que eu faço parte com o Matheus Solano, que é Mudar para Preservar, Sim. e aí isso é uma engrenagem de pequenas pessoas como eu, como você, que vão somando nessa engrenagem e as coisas vão acontecendo, né? Sim. E é muito, né? Eu queria até, né, saber um pouquinho de você, assim, você nascida no Rio de Janeiro, cresceu aí, então realmente o mar sempre esteve presente, né, na sua vida, como você falou, foi pelo surf, o esporte, mas até na tua infância, né, essa referência também, né? Na realidade, eu sou suíça, nasci em É mesmo? Lausanne, na Suíça, Não e sabia. vim aqui com 6 anos de idade. E eu acho que se eu não fosse pegar onda, se eu não fosse vir para o Brasil, eu ia estar esquiando, fazendo Outro enfim, estado da água, né? com certeza, sólido, né? Não líquido, mas eu estaria também envolvida nisso. Mas a praia, lógico, é que realmente me conectou. E, e, e é inacreditável, a gente está falando agora, o que me veio na cabeça é que a praia, quer dizer, o mar, as ondas, elas não são estáticas, né? É diferente de você fazer um esporte numa quadra. Então, que a gente chama de quadra morta, né? Então, eu estou sempre numa quadra viva, onde, é, onde qualquer coisa pode acontecer, né? E você tem que estar em harmonia com a natureza sempre, porque senão você não consegue nem surfar uma onda quando você não está em harmonia, porque tudo é física. Até porque o body surf é o popular jacaré aqui no Rio de Janeiro, que é só com o corpo. Então, praticamente é o corpo e a onda somente. Então, mais ainda, é muito mais íntimo, né? Digamos, o surf, o body surf é muito mais íntimo do que você usar uma prancha, né? Que é uma outra ferramenta. É. Então, você está conectado 100% com a natureza ali, enquanto você pega a onda de body surf, né? Ou surf. Acaba sendo um espelho, né, bastante real, assim, palpável, né, do seu estado de espírito e de como você consegue desenvolver, né, ali nas ondas. Imagino que seja uma sensação realmente assim de quando você, né, está, como você mesmo disse, você está bem, se sente bem, vai lá e vive a experiência, você se sente completa, né, em uma sintonia que deve ser maravilhosa, né? Pensando que esse corpo, o oceano, é um maior corpo, né? De elemento que nos une no planeta, assim, né? Onde tudo nele vai e vem e traz, enfim, a vida emerge, né? Do oceano. Então, é realmente uma experiência, nossa, imagino que é uma E nós sensibilidade somos que você feitos tem. também de água, né? Exato, exato. Né? Quer dizer, 70%, 80% do ser humano é água. Então, nós estamos, assim, bem... Eu, pelo menos, me sinto muito, muito moldada, né, ao oceano. E aí, quando você chega à Terra, né, é que você começa a levar as porradas, porque, assim, o negócio é muito forte, né? Você vê que como o nosso grupo Vamos Plantar, você deve ter vários grupos também, você vê como é que as pessoas lutam, né, para a permanência de uma árvore ou de 10 árvores, lutam para que seja plantada, lutam para que ela não seja podada ou suprimida. Isso a gente está falando só de árvores, mas assim existem os rios, existem os animais silvestres, né? Existe toda uma complexa rede que faz a natureza existir, porque se a gente quebra esse elo, né, se a gente realmente corta um pedaço, a gente está realmente desconectando o planeta, né? Exato. Completamente. Mas mesmo assim,
vale lembrar que nós não somos os tais, né? O homem não é a força suprema, né? Suprema, de forma alguma, até porque, mais uma vez, eu lembro, né? A gente precisa da natureza para viver e ela não precisa de nós para viver. Então, pode acontecer qualquer coisa no planeta e o ser humano sumir, né, da face da Terra, que a natureza ela vai continuar dentro daquela resiliência dela, enfim, como a gente já teve os dinossauros no passado, a era do gelo, são tantas transformações que esse planeta já sofreu e a natureza sempre esteve presente. As civilizações foram embora, né? Alguns animais também foram embora, mas enfim, ela permanece, né? Muito doido, Verdade. né? Mas é isso. Sim, esse senso, né, de humildade, de reverência, né, que a gente precisa ter para esse planeta que nos acolhe, nos dá a condição da existência como espécie, né? Então é realmente esse lugar que eu né, imagino que você esteja falando desse aspecto, né? De como a gente tem que entender o que o nosso papel, né, é um dos elementos, um dos pontos dentro de uma complexa rede aí de seres, sistemas, elementos, paisagens, e que a gente deveria cultivar um respeito, né, um valor de preservação, de conservação das árvores, dos seres, das paisagens, né, de uma maneira que hoje se perdeu, né? A gente tem visto, tem tido dificuldade, né? Isso que você está falando desses grupos, né? A gente tem se unido em vários movimentos aí, eu acho que Brasil inteiro e até no mundo, né? A gente vê casos agora, enfim, né? Mais recentemente aí o desmonte dos parques nacionais americanos também, mas aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, onde você está, tem aí uma luta constante, né? Te acompanho super assim nas redes sociais, para desde do cuidado com a vida daquela garça, né? Que mobilizou, aí você precisou realmente. Você gritava, né, Isabelle? Assim, né? Precisava chamar a atenção das pessoas, por favor, quem é que vai fazer alguma coisa de ajudar? Até que a gente, né, todo mundo junto, colocamos esforço, fizemos pressão, aí começou a aparecer, né? Então, vamos pensar, então, um jeito, uma técnica, pensar uma estratégia para pegá-la, né? E, enfim, conseguir resolver essa situação. E esse mesmo esforço, né? Na verdade, que não deveria ser um esforço assim, deveria a gente ter naturalidade, talvez, né? De se a nossa relação fosse de cuidado, de amor, né? De respeito com tudo que nos cerca, com todos os seres, com os próprios seres humanos também, né? Com nós mesmos, a gente conseguiria, talvez, viver essa. A gente não teria que ficar gritando, né, para fazer um esforço para. Seria natural. E lá, nossa, vimos essa situação, já é fácil, né? As coisas se desencadeariam de uma maneira bem mais organizada e com tranquilidade para resolver problemas que vão sempre existir, né? Não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nossa. E existe também a questão do protagonismo também, né, que atrapalha muito. A gente percebe que nessa área ambiental a gente vê muita gente com ego lá em cima, né, querendo se apoderar da situação. E a humildade, né, que deveria realmente existir em todos nós, né, e permanecer, eu percebo que tem muita gente que vive do caos, né? Então, assim, agora mesmo eu estava vendo, tipo, aqui na Prefeitura do Rio, Carnaval Verde. Conseguimos coletar 32 toneladas de lixo no Carnaval do Rio de Janeiro. Como se isso fosse um troféu, que na realidade deveria ser uma vergonha. Entende? Eu vi os vídeos que você fez, né? Assustador do pós-carnaval. Eu acho que a prefeitura deveria até nem falar um negócio desse, falar assim, nossa, oba, nós conseguimos juntar 32 toneladas de lixo. Que vergonhoso para a prefeitura. Isso é péssimo, mostra que tem uma gestão péssima, não existe educação ambiental. Porque se existisse, ele iria falar assim, olha, coletamos 500 quilos de lixo, foi o que, comparado com 32 não achamos nada. Não achamos nada, não achamos né? Nada. Zero lixo.
O carnaval esse ano foi zero lixo, não encontramos um papel para contar a história. Oba! Então, assim, tem aquelas pessoas que eu já estou vendo, percebendo, que até cobram, inacreditável, que tem Instagram cobrando de pessoas, assim, tipo, olha, se você quer que eu cate 100 quilos de lixo, você paga, eu recebo e vou lá e faço a limpeza. Peraí, gente, virou agora moeda de troca, virou trabalho. Sim. Catar lixo, fazer limpeza, isso não existe, sabe? Eu conheço gente que faz isso, que põe no Instagram, e se a pessoa não pode ir lá catar, porque está lá em Minas Gerais, paga tanto, e a pessoa vai lá e começa a catar na praia. Gente, isso é surreal. Então, tem as pessoas que vivem do caos. Quanto mais caótico, mais a pessoa ganha dinheiro, como reciclagem. A reciclagem é outra questão também. Né? Nós deveríamos diminuir, acabar com a garrafa PET, com o plástico. Deveríamos introduzir novamente o quê? O copo de papel. Quer tomar um limão e mate na praia? É legal? Volta a 40 anos atrás, que era vendido em copo de papel. Né? A Rede Bob's, não sei se você conhece, aqui no Rio de Janeiro, no início o suco de laranja era vendido num papel que parecia um cone. Né? Era um papel até mole, você tinha que beber até muito rápido. Mas é isso, então a gente tem que começar a voltar e parar de produzir tanto plástico, sinceramente, porque todo dia eu vou à praia cedo, faço natação em águas abertas, todo dia é muito, muito resíduo, né? A gente não pode nem falar mais lixo, mas são resíduos, são plásticos que poderiam ser, enfim, reciclados, e que poderiam ser substituídos por outro tipo de material, né? Biodegradável, de papel, e acaba que vira uma moeda de troca. Né? Então, aí, centenas, milhares de anos, né? A gente está vendo plástico, às vezes, que tem o plástico de hoje, mas tem o plástico de 50 anos atrás, né? Enfim, né? Talvez a gente já tem, né? Então, eles não vão embora, né? Não existe isso de estar, coloquei nem... Não posso me achar que até destinar, né, para uma reciclagem tem que ter muita certeza que vai, né, realmente para um lugar que vai cuidar daquele resíduo, que vai fazer a destinação, né, efetiva daquele resíduo, porque nem isso, às vezes, a gente consegue ter confiança, né, que isso está sendo encaminhado corretamente. A gente perde o tracking, né, dos nossos resíduos. Eu faço a minha parte, eu separo e tudo mais, mas eu não sei se a companhia de limpeza urbana, se ela está fazendo a parte dela. A vontade que eu tenho, até pensei nisso hoje de manhã, a gente poderia botar um chip, né, de GPS em alguns produtos, assim, descartar corretamente, lógico, e ver se realmente ele chegou até o destino final. Né? Que interessante, excelente essa pesquisa aí, né, Isabelle? Porque realmente eu não sei, né? Eu posso estar fazendo a minha parte, mas a outra, como eu dependo de outros, né, até chegar ao seu destino, eu não sei realmente. De repente, tudo é misturado, jogado pode ser até no aterro sanitário, mas poderia estar sendo transformado em outras coisas, né? Por isso que dos 3 R's, né, que eles falam, acredito que o primeiro é como você está dizendo mesmo, é a redução, né? Quanto mais a gente conseguir fazer esse movimento de, enfim, olhar para o nosso comportamento, para os nossos hábitos, né, no dia a dia, se comprometer em construir estruturas que, né, fazer recusa, né, mesmo, né? Eu não quero isso, não vou levar isso, não vou aceitar o canudinho que você está me trazendo ainda, né? Parece, assim, a gente tem que falar o básico do mínimo, né, para as pessoas. Então, não vou aceitar o canudinho, não vou pegar a sacola. Então, assim, tem que, assim, é um processo que a gente sabe que os exemplos, eles vão reverberando de alguma maneira, né? Se a gente cuida da nossa atitude, né, e num restaurante, num lugar que a gente faz aquele movimento de redução, por uma postura, uma convicção que a gente tem, talvez a gente impacte quem esteja nos atendendo, com as pessoas que estão à nossa volta, né? A gente vai mostrando pelo exemplo uma maneira diferente, né, de ser e não simplesmente
aceitar as coisas, né, como são colocadas para a gente ser mais guiar e não ser guiados, né? Exato, porque é uma avalanche de coisas que caem sobre a gente tem que fazer assim, né, para tentar realmente escolher. Você vê, você vai no supermercado, tem frutas embaladas no plástico, banana embalada no plástico. Isso não existe. Né? Coco embalado no plástico, né? Naquele plástico, naquele filme fino, né? Que aquilo ali não serve para nada. Cada vez que eu não consigo, né, comprar uma pasta de dente que não esteja dentro de uma caixa. Né? E aquilo ali me irrita, porque você abre a caixa e joga fora, você não faz nada com aquela caixa. Por que não vende só o tubo, né, de pasta de dente? Eu já contatei a Colgate e outras fabricantes, sabe? E eu não sei o porquê. Até agora, assim, eu não entendo, né, o porquê da venda desse produto numa caixa. E assim vai em tantos outros. E a nossa produção é muito grande de resíduo. E aí entra as nossas árvores, né? Aí, né, que a gente está numa conexão árvore. Eu queria até perguntar para você, assim, para você contar desse momento que deve ter sido, enfim, eu não conheci, né? Não conhecia você na época da Covid e o Bosque da Memória, né? Queria que você compartilhasse um pouco de como foi essa experiência, porque foi um momento tão delicado, né, para a humanidade, a gente reverberando aí uma crise que é uma consequência de diversas outras crises ainda maiores e mais complexas, né? A crise climática ela é uma consequência de perda de biodiversidade, de um colapso, né, das espécies que estão se agravando pela degradação ambiental, pela poluição dos ambientes, né? A gente falando aí de água, ar, solo, né? Enfim, todos os níveis de poluição e degradação ambiental. E aí a resposta da Covid ela é uma resposta de um vírus que se dissemina a partir de um processo de degradação dessa tão sensível teia da vida, né, que sustenta o equilíbrio aí do planeta. E você ter proposto, né, e trabalhado por meio do Bosque, eu queria que você contasse mais para a gente como é que foi essa experiência, né, que virou um livro, enfim, seria muito bonito conhecer esse projeto. O Bosque da Memória, ele está hoje numa área que eu sou adotante há 6 anos, né, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu sou a pessoa física com a maior área adotada pública como pessoa física. São 24 mil metros quadrados de área. Era uma área degradada há 6 anos atrás, e eu moro muito perto. E aí tinha a especulação imobiliária querendo abrir, né, fazer ruas e tudo mais. E eu comecei a fazer abaixo-assinado, enfim, e finalmente adotei pela prefeitura. E comecei a reflorestar esse lugar e a criar espaços de convivência. Mas eu, sozinha, criei um grupo, lógico, coletivo, tal, mobilizar pessoas não é fácil, né? É difícil, né? Você mobilizar as pessoas para plantar, para limpar, para cuidar do que é nosso, o que é público é nosso, né? A gente tem que entender isso também, porque existe as pessoas que acham que pagam imposto e o público é do Estado, na realidade não é isso. E aí, em 2020, eu querendo reflorestar mais esse espaço justamente para dar um peso, para fazer um grande corredor verde, que é um terreno comprido, né, de 1,80 km, mais ou menos, veio a pandemia. E surgiu um movimento no Brasil de reflorestar os biomas através de bosques da memória. E eu falei, olha, eu gostaria de fazer isso aqui no Rio de Janeiro. E comecei a fazer. Eles falaram, ok. Então, muito como a área é restinga, eu comecei a plantar. Eu falei, bom, como é que eu vou fazer um bosque da memória da Covid? Eu falei, bom, primeiro eu vou ver as mudas, né, as árvores que podem compor esse espaço respeitando o bioma. Coloquei isso na prefeitura, quer dizer, a propaganda, né, de que haveria um bosque da memória para as famílias que tinham perdido seus entes queridos da Covid, plantando uma árvore em homenagem a essa pessoa tão querida. E aí começou a chover de gente. Todo mundo queria plantar. Sim. Aí foram 156 famílias que plantaram no total. E foram 4 bosques, então foram 4 eventos.
teve orquestra. Eu falei, não dá para ficar no silêncio, porque vai ficar muito pesado. Então, teve orquestra, a música sempre alivia muito, né? A música instrumental, né? Era um quinteto. As árvores já vieram com uma altura de 2 metros, 2,5 metros, então eram árvores de verdade, né? Desde ipê, aroeira, amoreira, cajueiro, acerola, pitanga, ingá, enfim, paineiras, pau-brasil. Então, as famílias começaram a se... Olha, era incrível. As pessoas chegavam, e aí eu não chamava de cova. Eu falei, esse aqui é o berço. Sim. Olha, que lindo. Então foram tantos 40 berços, as árvores colocadas, cada um tem um totem com a placa do nome do homenageado, da espécie plantada, do que se refere, né, à espécie, a parte realmente científica, né, a data de nascimento, falecimento da pessoa, e alguns colocaram até frases, trechos de música nessa placa. E é super bonito, né? Claro. E quando as pessoas vinham para plantar e se reuniam, porque até então elas não puderam fazer nenhuma cerimônia, não teve velório, as pessoas não puderam se reunir, né, os familiares. Então você via as pessoas se dando a mão com a planta, né, a árvore no centro, e elas, cada uma recitando uma poesia, ou rezando, ou fazendo uma oração. Aquilo foi uma energia tão grande, para você ter uma ideia, nenhuma árvore morreu. Uau. Das 156 plantadas. E até hoje você vê muita gente vindo aqui regar a planta. Tem gente que senta para ler um livro. Tem gente que só... Assim, e o mais interessante é que você não está indo para o cemitério. Você está indo agora para um grande bosque, uma floresta, uma mini floresta. Aí chega... Eu tenho algumas pessoas que eu criei amizade e aí vem a Natália e fala para o Theo, olha a árvore da vovó, né? Então, assim, a árvore da vovó está crescendo, está bonita. Para ela, claro que tem a tristeza, tem o luto, mas plantar uma árvore e ver o filho olhando a árvore da vovó é assim, é de uma alegria, sabe? A árvore da vovó está dando sombra, está dando fruto, semente, o passarinho pousou, fez ninho. Então, assim, mudou completamente, né? Quebrou esse paradigma do luto cru, né? Daquela coisa dura. Pelo contrário, todas as pessoas que plantaram se sentiram muito aliviadas, muito mesmo. Não, e essa situação que foi a Covid de não poder, né, entrar em contato, de não poder fazer o encontro, né, da família por conta da contaminação, assim, era da transmissão, foi realmente eu imagino, né, como as pessoas se sentiram agradecidas a você também, né, por trazer essa oportunidade. E eu não peguei Covid, eu não perdi ninguém de Covid. Todo mundo perguntava no começo, você perdeu alguém? Não, isso caiu para mim, e eu fui só um instrumento para essas famílias, só isso, sabe? E dali, o livro depois, ele surgiu porque eu falei, poxa, eu conheço todas as famílias, mas eu não conheci a pessoa, o homenageado. E aí eu tive a ideia com mais uma pessoa que fez o plantio, a Antonina Buriti. Eu falei, Antonina, a gente poderia lançar o livro contando a história de vida, né, de cada uma delas, cada família escrever sobre o seu ente querido. E assim foi. Fizemos, cada família escreveu quem foi Natália da Silvia, enfim, todo mundo escreveu sobre o seu familiar, o quanto que foi difícil, como ele era no passado, até chegar no hospital, como é que foi plantar uma árvore em homenagem a essa pessoa. E aí eu consegui uma editora em São Paulo, que é a Patois, que abraçou o projeto, e nós fizemos o lançamento no dia 8 de outubro de 2023, na Cidade das Artes, onde a gente teve mais ou menos 1.000 pessoas nesse lançamento de livro. Que maravilhoso!
Foi um grande lançamento. E aí foi a venda também de mais de 1.000 livros. E aí as pessoas... O que acontece? Essa família plantou uma árvore e escreveu um livro. Escreveu um livro. Gente, fechou, né, um ciclo ali. Muitos têm famílias, então têm filhos, né? Sim. E é um livro lindíssimo, porque eu conto a minha história, o André Trigueiro, que é jornalista, né, do G1, fez o prefácio, a doutora Margarete Dalcomo, também, que foi uma pessoa assim, de muita referência da Fiocruz, na parte da vacina, fala sobre a pandemia, também ela escreve. Então, é um livro assim com muitas histórias e muitas memórias. Né? E a gente consegue ainda comprar o livro online, né, pedir na editora Patuá. Na editora Patuá. Excelente. Editora Não, vou fazer questão de comprar para ler. Muito. Posso da memória, plantar, transformar e ressignificar. Esse é o tema do livro. Não, inspirador demais. Nossa, Isabelle, muito encantador esse projeto, realmente. E coloca as pessoas, né, num outro espírito, num outro lugar, né, com toda essa situação caótica mesmo, né, super triste, a gente vivendo, né, diversos níveis aí de uma problemática de a população com problemas de saúde física, uma saúde mental também para manter o equilíbrio em meio a esse caos, né, que se instalou, da gente não demorar a ter respostas, né, para toda a situação que estava se instalando, e eu acho que, nossa, foi realmente aí um exemplo muito inspirador, né, eu acho que para muitas pessoas que vão nos ouvir aqui e nos ver esse projeto, né. Agora, a gente tem um outro lado também, Juliana, a gente tem as pessoas também que têm uma aversão à árvore, né, que acham que a árvore suja. Ah, sim. Nossa, eu nem lembro que elas existem, eu tento não lembrar. Mas é incrível, porque com esse projeto eu recebi muitas críticas também de moradores, dizendo que o lugar ia se transformar num cemitério, que tem muita árvore, que esconde marginal, que as folhas caem e o bosque está sujo. Eu falei, meu Deus do céu, folha não é sujeira, árvore não é sinônimo de insegurança. Você ter um nome numa placa em memória a uma pessoa não quer dizer que aquilo é um cemitério. Eu até chegava e falava, a senhora mora numa rua cujo nome da pessoa já morreu. Todos os nomes de cidades, das ruas de qualquer cidade do mundo, são de pessoas que já morreram e não fazem disso uma cidade fantasma, né? Ou um cemitério. Mas você convencer as pessoas de que a árvore ela é importante, ela é essencial, ela traz a ilha de frescor, ela traz tantos benefícios para a cidade, né? Para o bairro, para o local, é complicado, viu? Não é fácil. Até hoje eu recebo assim, críticas, né? Não ao projeto, mas assim, essa coisa de plantar árvores. As pessoas ficam, mais árvores. Sim, mais árvores. E eu acompanhei também aí no teu perfil, no movimento do grupo lá do Matheus, o Vamos Plantar, né? Vocês fizeram vários, recentemente tem o Jardim de Alá, né? Também está sofrendo que é um espaço tombado, né? Se você puder explicar para todo mundo, né, que não é do Rio de Janeiro, entender o contexto, o que está acontecendo, e são lutas diárias, é uma atrás da outra, né, Isabelle? São várias lutas, dentro de uma série aí de questões que você tem, né, colocado sua voz, sua energia, né, dedicando seu tempo para que as pessoas despertem, né, e a gente consiga, né, reverter essas situações que a gente está vendo no Brasil inteiro, né? Então, acho importante todo mundo que está nos acompanhando saber um pouquinho de como está sendo a sua experiência, né? E aí o que está acontecendo efetivamente aí no Rio com o Jardim de Alá e outros exemplos que você queira trazer para a gente, né? A gente tem vários problemas, né? A gente tem o problema no Pão de Açúcar também, o Pão de Açúcar sem tirolesa, né? Que infelizmente parte do cume do Pão de Açúcar foi destruído por interesses privados. Isso está na justiça. O Jardim de Alá, que é um grande canal que liga a praia, né, de Ipanema e Leblon com a Lagoa Rodrigo de Freitas, foi um parque construído em 1938, um parque tombado, justamente com essa função de criar uma área de parque, né, de conexão entre
esses dois polos de água, né? Dividindo Ipanema e Leblon, mas é uma área de conforto, né? De prazer, é uma área com uma paisagem, né? Cênica, linda. E, na realidade, a prefeitura concedeu, né, esse espaço através de uma concessão de mais de 30 anos para se construir praticamente um shopping ali em cima. Né? Então, vão ser derrubadas 130, espero que não sejam derrubadas 130 árvores. E, assim, nós temos várias lutas, né? O Instituto de Matemática e Pesquisa Aplicada, que destruiu uma floresta enorme ali na Floresta da Tijuca, o INPA, que também é a região do Horto, não sei se você conhece o Rio, mas é uma região muito arborizada. A Gávea também está sofrendo com a destruição por uma construtora. Então, a especulação imobiliária aqui, ela que dita as regras, né? Infelizmente, e ultrapassa qualquer tipo de legislação e de bom senso. Então, a gestão que nós estamos vivendo hoje, que é a gestão Eduardo Paes, ela está sendo muito cruel, sabe? Está vendendo muitos lotes também arborizados, e isso impacta principalmente não só na paisagem do Rio de Janeiro, mas também nós temos uma diversidade enorme de animais silvestres que são dessa área essa franja, né, de floresta que está no entorno da Floresta da Tijuca, da Pedra Branca, que são dois maciços grandes que nós temos. E é comum agora a gente ver cachorro do mato, tamanduá-mirim, no meio da cidade, atravessando rua, tatu. Então, isso, assim, tucanos, e isso é um sinal péssimo, né, de que a fauna já não tem mais espaço. Né? Eu moro numa área, Juliana, que nós temos um complexo lagunar enorme, e que é completamente assim, esgoto puro. Então, você tem jacaré, você tem capivara, mas que vivem. Eu considero isso em maus tratos contínuo, tá? Claro. Porque se a prefeitura permite isso, já que o jacaré de papo amarelo é um jacaré em extinção, e você vê ele no meio do esgoto, in natura, né? Num complexo lagunar que era para ser um lugar assim top de turismo, né, ecologicamente falando, né, como tem em Miami, né, na Flórida, você tem o Everglade. Aqui nós temos o mesmo. Infelizmente, a prefeitura, né, o poder público, ele não reconhece essas riquezas naturais como sendo um patrimônio da cidade. É o que eu falo, inclusive até quando fui candidata a vereadora, justamente para tentar mudar, tá? Sim. Eu nunca fui política, mas assim, a gente chega um momento que a gente quer sair da nossa cadeira e ir para o outro lado. Claro. Não adianta a gente ficar reclamando aqui se de repente a pessoa que nos representa lá, ela não tem nenhuma conexão conosco. Então, é hora de ocupar esses espaços, né? Pois bem, tentei fazer já pela segunda vez, mas infelizmente a eleição aqui, o Rio de Janeiro é bem complicado, né? A gente tem a milícia de um lado, a gente tem problemas sérios, né? Em termos de segurança, e as pessoas que são envolvidas são geralmente muito perigosas e acabam ocupando esses espaços. Mas o que eu estava falando? Bom, acabei até me perdendo, mas assim, o complexo lagunar, toda essa sim, a questão da árvore, até na minha pauta, o Rio de Janeiro deveria considerar a árvore como patrimônio público. Sim. Patrimônio. Né? Mas não, o que nós vemos hoje é a supressão de dezenas de árvores diariamente, e o clima do Rio mudando muito. Você vê, a gente está em pleno verão, não teve uma chuva de verão, 40 dias sem um pingo d'água. Um absurdo. Sensação térmica de 55, 58 graus. É demais. Né? O clima realmente está mudando. Você, em São Paulo, você não tem mais a garoa. Acabou. Não.
E aqui é tudo bem assim, extremo, né? Vem aquela tempestade mesmo, pesada, e não tem um lugar que não vire enchente aqui, né? Quando tem um pequeno acúmulo ali de encontros de rios que estão soterrados, viram realmente uma sobe 1 metro, 2 de água. A gente teve situações aí de estações de metrô inteiras, né, sendo tomadas com água, pessoas correndo risco de vida, literalmente ali. E o calor, né, como a falta da árvore, como você está falando, né, que mesmo o Rio de Janeiro, que é uma cidade que em grande parte tem áreas, né, tem algumas áreas bem arborizadas, eu não sei qual que é o índice de arborização, né, aí no Rio. Aqui em São Paulo a gente teve uns pesquisadores dos laboratórios de paisagem ali da USP fizeram uma avaliação por distrito de São Paulo, os índices se atingiriam índices mínimos, né, para a qualidade mínima de vida em termos de temperatura, né, umidade, qualidade do ar. Eles estimam, por uma média de recomendações, que sejam 12 metros quadrados de copa de árvores, né? E isso daria mais ou menos 3 árvores de grande porte, né? Distribuídas de uma maneira igualitária por pessoa. E isso precisa fazer uma cobertura bem distribuída, né? De maneira justa, de maneira acessível. E não é a situação da maioria das cidades, né? Do onde a gente tem esses adensamentos, né, populacionais. E a gente sabe que também, provavelmente, no Rio de Janeiro, né, existem áreas que não tem árvore nenhuma, né? Como a gente tem aqui também várias, e as pessoas morrem muito por conta das ondas de calor, né? Então eu fico imaginando que já é muito mais quente aqui do que São Paulo e Rio de Janeiro, e numa situação dessa, de 40 dias sem chuva, né? A aridez, o calor, e as pessoas sem moradia adequada, né? A gente tem quase 50% das pessoas na América Latina vivendo em situações, né, de moradia que não são ideais, né? Então, realmente são muitos níveis, né, de complexidade e faltas que a gente precisa cada vez mais unir forças, né? Acredito que esse podcast e tantas pessoas que a gente vai trazer aqui e os grupos que a gente monta, que a gente comece a se conectar ainda mais. Existem os grupos, já é muito positivo, mas como o Brasil, né? No entendimento disso que você está falando, de patrimônio ambiental, que é o nosso valor que a gente precisa para viver bem, isso deveria estar na nossa Constituição, né, Isabelle? Mas a gente não consegue fazer isso pulsar, né? Na prática. E outra questão, a gente está falando de uma árvore que as pessoas acham que é apenas uma árvore. Não, a gente está falando de saúde pública, né? Porque a árvore traz diversos benefícios, né? Sim. E aí até poluição sonora é reduzida por uma árvore, né? Já é comprovado. Então, claro, você tem a questão das ilhas de frescor, você tem o alimento, você tem sombra, você tem o bem-estar, você tem oxigênio, você tem a parte hídrica também, que a árvore traz água, né, praticamente, a questão da drenagem. Enfim, quando você vê esses benefícios todos, e a gente está falando de saúde pública, porque quando você tem um lugar que não tem árvore, você também não tem predador para certos, tipo mosquito. Mosquito é um problema. Quando você tem muito mosquito, é porque você não tem aves, você não tem mais lagartixa, você não tem mais libélula, sapos, joaninha. Acabou. Morcego, exato, você não tem mais nada. Então, você vai morrer de alguma doença, sim, proveniente da picada do mosquito, seja dengue, chikungunya. Olha que o dengue está lá em cima. Então, a gente está falando do quê? Saúde pública. O que eu sempre eu forço muito é o plantio em áreas urbanas. A gente não precisa plantar no morro mais, não, chega. Vamos plantar em áreas urbanas, na cidade. A gente precisa de árvores na cidade, né? Porque o que nós temos hoje são serras peladas em tudo quanto é lugar. Não tem mais nada, né? Sim. Então, a gente precisa realmente abrir golas, né, berços, e plantar. É quebrar realmente calçada, como fizemos na Zona Norte no último plantio com o Matheus, é fazer realmente, criar golas de árvore e plantar as árvores ali numa área que também, na Zona Norte do Rio, que é muito árida, muito quente, e que precisa
Então, precisa mesmo. E a gente precisa chegar num ponto que o pessoal fala, mas não tem calçada larga o suficiente. Amigos, vamos tirar a vaga do carro e pôr a árvore na vaga do carro, né? Paris fez isso, né? Essa visão. Acho que Paris fez isso, já vem fazendo isso, né? A cidade de Paris. E é isso, né? É uma questão de vida, né? É uma questão de condição humana, né? E humana ambiental, né? Para a gente poder continuar nesse espaço que escolhemos, né? Ocupar, viver, transformar, né? E não soubemos escolher direito, né? Você como arquiteto, urbanista, né? Mais do que ninguém, imagino, fica assustadérrima, né? Com os planejamentos. Sim, eu vejo muitos erros. As pessoas não pensam daqui 30 anos. Né? O pensamento do empreendedor aqui é para amanhã. E ele não pensa para daqui 50 anos, 30. O que vai ser isso aqui daqui a 50 anos? Eu não vou estar viva, mas eu sei que pelo menos um legado eu deixei, né? Pelo menos alguma coisa. E esse espírito, né, de tirar do que a gente falou no começo, né, dessa humildade. Se a gente pensa no coletivo, se a gente pensa no todo, nas vidas, nas futuras gerações, e até nas futuras gerações que ainda não vieram, mas aquelas que já estão aqui e são detentoras de direito de um ambiente de qualidade, saudável, sustentável, né, que a gente, como gerações que já estamos aqui há um pouco mais de tempo, tiramos delas, né, essa qualidade de vida que em algum momento a gente teve ali na nossa infância, né? Então, é um respeito mesmo com o próximo, é um valor de amor, é um outro lugar, né, de se relacionar com o mundo e com tudo que a gente faz, que precisa ser resgatado nesse o momento que você faz um plantio e um projeto como esse, né, do Bosque da Memória, cada mutirão que vocês, né, promovem e todos nós, né, nos envolvemos e plantamos, cuidamos, e também as lutas, né, para a proteção desses espaços, para que eles não sejam perdidos, tudo isso vai transformando, vai tocando, sensibilizando de alguma forma novas pessoas para cultivar esse sentimento, né? E vale lembrar que nós estamos com uma juventude assim muito desconectada da natureza, até por conta da pandemia. Né? A gente teve crianças que ficaram, enfim, isoladas durante 2 anos quase. Verdade. E aí você tem hoje uma criança de 10, 12 anos que não sabe subir numa árvore, que tem medo de qualquer inseto, de folha. Enfim, aí chega a internet, jogos e tudo mais, ainda oprime mais aquele ser humano para ficar dentro de uma caixa. Então, ele não consegue ver uma estrela, uma lua, ele não percebe, não se percebe mais. As pessoas não olham mais para o céu, não contemplam um nascer do sol, um pôr do sol, uma lua cheia. O que será dessa juventude? Essa é a minha pergunta, porque eu tenho curiosidade para saber o que vai ser dessa juventude, que não é nada conectada com a natureza. E é um senso de presença, né, Isabelle? Como você comentou que o esporte, de alguma forma, te trouxe, né, para essa super sensibilidade que você tem, que te impulsionou dentro de tantas atividades, tanta história, né, dedicada para essa relação de busca de um ambiente sustentável para todos. Como, assim, eu acho que seria muito bonito também te ouvir, né, colocando aqui as árvores e o oceano, né, em o verde e o azul do nosso planeta, até pensando nessas zonas de transição, como você falou da restinga, o mangue, né, e quais até o verde que vive também, né, os corais, não é um verde, mas enfim, tem uma representação, mas as algas, todo esse equilíbrio da vida do oceano, né, porque eu acho que muitas pessoas não têm a oportunidade de conhecer o mar, né, na sua vida, a gente sabe disso, ou não, e desconhecem a riqueza, né, do ecossistema oceânico também, né? Então, acho que o que você puder contar, compartilhar para a gente dessa percepção dessa biodiversidade, dessa integração, vai ser muito bonito também te ouvir, para a gente se inspirar. O mar, ele é encantador, né? Eu acho, o oceano. O ano passado eu fiz o avistamento das baleias, elas estão aumentando bastante aqui no litoral,
né? Elas passam por São Paulo, Rio de Janeiro, vão até a Bahia, e esse ano a gente está, inclusive, até se reunindo para discutir as boas práticas do avistamento de baleias, porque o ano passado o número de pessoas, de curiosos, querendo ver as baleias, a gente já começou a perceber que vai começar a atrapalhar muito. E são pessoas que perseguem as baleias, que querem ver. Então, a gente tem que ter todo um cuidado para o avistamento da baleia. E aí a gente já está se reunindo para, agora em junho, maio, junho, que começa, a ter pelo menos um critério para esse tipo de atividade. Então, a questão do mar, você vê que o Rio de Janeiro ele tem uma costa enorme, a praia e a Restinga hoje vem sofrendo, principalmente a Restinga, que é um bioma muito exprimido, né, entre a área urbana e a praia, né, e a areia, digamos. E aí ela fica ali naquele meio sendo dizimada praticamente por quiosques, festas, a privatização de praias, que já acontece, não precisa nem ter a PEC 03, porque isso já existe, né? Fora também a parte do mar que vem invadindo a costa, né? Sim. E aí o que você tem um conflito muito grande nessa área da praia. Eu faço diversas reclamações e denúncias, principalmente prédios, quiosques, pessoas que utilizam a praia já como um grande clube, porque você não sei há quanto tempo você não vem à praia aqui, mas Ipanema, Leblon, Barra, Recreio, Leme, todas elas viraram grandes quadras de beach tênis, sabe? São quadras e quadras de beach tênis, ocupando boa parte da praia. Aí você ainda tem o barraqueiro, você tem o quiosque. Quando você olha para aquilo, você fala assim, gente, aqui existia tatuí, Maria Farinha, coruja buraqueira. Esses animais estão sendo dizimados, sinceramente, dizimados. E uma ocupação irregular tão agressiva e tão assim criminosa que, e ainda para completar, Juliana, você tem uma companhia de limpeza urbana aqui no Rio de Janeiro que utiliza um maquinário muito pesado para limpar a areia, que são aqueles tratores que vão peneirando a areia. E vão compactando. E vão compactando. Você não vê mais as dunas nas praias. Acabou. Você tem o quê? É um retão de areia que auxilia as quadras de beach tennis, porque fica tudo retinho, show de bola. E a fauna foi embora. Porque você, com aquele maquinário, você soterra o que tem de pouco de Maria Farinha. Tatuí já não existe mais, acabou. Né? E pequenos organismos que servem, todos eles servem para ajudar na balneabilidade da praia, porque eles comem comida, restos de coisinhas, né? Então é necessário esses animais se fazem necessários, né? E aí o que acontece? Hoje você só tem pombo. Gente. E é verdade. Se chega numa praia, é muito pombo. Todos eles fazendo fezes na areia. Então, assim, me pergunta a qualidade, a balneabilidade de areia hoje, como é que está a qualidade da areia. E Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon são praias, hoje eu considero mortas, que não é só areia e nada mais, e pombo. Gente, e gente jogando lixo, e lixo, e lixo, e aí passa o trator, recolhe. Essa mecanização, eu sou completamente contra, sinceramente, porque você tem que investir primeiro na educação ambiental, educar aquela pessoa que vai na praia de não levar vidro, de recolher seu lixo, de preservar o seu ambiente, para quando ele voltar, encontrar a praia joia de novo, bacana. Sim. E você começar a introduzir novamente a fauna, que é importantíssima para a vida
na praia. Claro. A gente não tem mais vida na praia. Isso né? é muito triste. Você comentou, a gente estava conversando antes de, né, de iniciar aqui o nosso compartilhamento de conversa, né, com os ouvintes, e você falou, né, enquanto dentro da água também não vê quase mais peixes, né, só vê o resíduo plástico para todo lado. Você vai fazer o seu exercício e você que teve uma relação desde a infância, né, crescendo e vivenciando você deve ficar chocada, devastada, né, de perceber tanta mudança mesmo. Porque Dói a mudança foi a alma, né? A mudança foi em pouco tempo. Uhum. Eu lembro que no Leme, onde eu praticamente cresci, comecei a pegar onda na Praia do Leme, eu via até cavalo marinho, tinha tatuí, né? E isso não faz, vamos falar aí, 35, 40 anos. Gente. Eu tenho 58, então 40 anos atrás ainda se podia ver isso. Hoje, não mais. Então, 40 anos já foi o suficiente para matar todas as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Muito triste. E aí entra a mecanização, tudo que é mecânico, tudo que até na lavoura, né? Na agricultura, na criação de qualquer... Eu não como carne, né? Mas, enfim, tudo que é demais, que é industrializado, você arrasa com tudo, né? Monocultura, né? Quando você vai num morro e vê só eucalipto plantado, aquilo ali não tem nada, não tem um animal, não tem um pássaro, não tem mais nada, né? Uma plantação de milho. Me impressionou, umas 2 semanas atrás, uma criança ficou perdida numa plantação de milho nos Estados Unidos. Aí usaram uns drones com sensor térmico. Uhum. E aí conseguiram achar a criança, né? Por ela, o corpinho dela vermelhinho ali no meio daquela plantação enorme de milho. Mas também você não via mais nada, era só ela. Gente. Então não tem nenhum animal, não tem nada. Então isso é horrível. A gente tem que começar a ter essas percepções, esse olhar crítico mesmo, e começar a gritar, a falar, olha, a gente precisa o quê? Educação ambiental, limpeza de praia tem que ser com aquele rastelo, sabe? Tem que voltar isso, né? Esses pequenos seres que você está comentando, né? E os animais de pequeno porte, né? Ou até invertebrados, né? E outros que precisam, são pequenos ambientes, é o equilíbrio daquele pequeno ambiente que sustenta a vida, né? Então, mas poxa, não, ali do lado tem outro espaço, ou daqui a alguns quilômetros. Gente, não é assim, né? É aquele pequeno território, tem todo um universo ali, né? De vida, de seres, de organismos que estão construindo condições para que, como o efeito borboleta, né? É aquela qualidade de vida de um lugar pequenininho que vai reverberando e vai dando a condição para um espaço maior ter melhor qualidade de vida, até a gente pensar no planeta todo como um organismo vivo que precisa estar em equilíbrio, que a gente, né, enfim, o ser humano está realmente conseguindo, né, deteriorar aí todo esse ambiente que nos trouxe até aqui, né, que nos deu condição. No carnaval, eu estava na piscina e caiu uma libélula. Não caiu, assim, eu vi a libélula caída. Aí uma outra pessoa falou assim, mas tá morta. Aí eu peguei ela, e ela já estava assim, sabe quando o inseto fica com as patinhas todas enrijecidas, né? Tipo um animal morto, né? Aí comecei a soprar, 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 soprar. Movimentei cada patinha dela várias vezes, como se fosse uma massagem. Olha, sinceramente, ela começou a ter alguns espasmos assim na pata. Eu falei, opa, alguma coisa aconteceu. Sim. Olha, eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos em cima, assim, nela, fazendo exercício com todas as patas, mexendo a cabeça, mexendo as asas, soprando, 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 soprando. Ela reviveu. Que lindo. Eu só consegui filmar depois que eu coloquei ela, porque eu estava dentro d'água, né? E não parei de fazer. Quando eu coloquei ela numa árvore e ela se restabelecendo, eu comecei a ver a respiração dela aqui atrás, filmei, fiz carinho nela, na cabeça, mexendo até ela voar.
Se fosse outra pessoa, como estava do meu lado, Deixar. Entendeu? Já foi. Já foi. Já morreu. Então, assim, eu não desisti dela. Que maravilhoso, que história linda. Nossa. É um inseto? Sim, mas merece toda a nossa atenção. Né? Seja qualquer. Aí que entra aquela nossa conversa nos bastidores, que causa animal não é só cachorro e gato. Sim. É a libélula, é a borboleta, enfim, é o escorpião, é a cobra, né? É o elefante, é a girafa, e assim por diante. Sim. É o lobo-guará, são os animais silvestres que, que são assim de uma riqueza, né, absurda, de tantas peculiaridades. Você vê a libélula, eu não sabia, eu comecei a ler, ela tem 14 mil olhos em cada olho. Uau. Olha só, então ela tem uma visão 360, muito mais que a gente. Né? A gente é tapado, né? Em relação à libélula. Me lembrou de um momento aqui em São Paulo, eu estava numa grande avenida, não a Paulista, uma grande avenida no centro da cidade, que é chamada Rio Branco, e eu estava cruzando, assim, sabe, que nem os semáforos não dão tempo para a gente atravessar com calma, né? É tudo tão... Não tem escala humana. Não, sai correndo aí, né, se você quer atravessar ninguém, e vamos fazer a pressão para você passar, se você atrasar o nosso semáforo, né? Então... E eu estava ali, de repente eu vi um inseto, eu não vou saber dizer qual era a espécie do inseto, mas eu vi ele na faixa branca, assim, do meio do asfalto. Eu falei, gente, e tem ali, né, não tem muita vegetação, mas tinha um arbustinho, tinha um canteiro no prédio, assim, na sequência. Eu falei, gente, peguei ele, coloquei na minha mão, fechei e fui carregando. E tinha um monte, porque era um lugar com muitos escritórios, e aí tinham seguranças nas esquinas, assim, e aí eu comecei a ver os seguranças, tipo, apertando, o que ela tá fazendo, sabe, tipo, uma coisa, eu virei um caos, assim, que comportamento é esse, estranho, né? Maluco, e aí, tipo, eu pego e vou lá na plantinha e coloco o inseto no canteirinho para ele ter um lugar, assim, para evitar que ele fosse atropelado ali, né, não tava na situação como você mencionou a libélula, mas assim, somos poucos, né, Isabelle? Mas a gente tem que se fortalecer e se unir, se encontrar realmente para... Fica tão bem quando faz um ato como esse, a gente se sente muito bem, assim, a gente ganhou o dia. Não sabe? Salvamos o inseto, né? O que seja. Então, isso nos conforta, né? Porque isso é conexão. Isso é conexão. Porque somos semelhantes, somos iguais. Exato. Vivemos, respiramos, reproduzimos, né? Para manter a nossa espécie, como ele também, como a libélula. Então, estamos juntos, né? Sim. A gente está caminhando aqui, infelizmente, para o encerramento dessa conversa maravilhosa aqui com a Isabelle hoje. E eu, assim, Isabelle, eu costumo, né, tento fechar o programa com uma pergunta-chave aí de uma árvore favorita que você possa escolher. Eu sei que fizeram comigo aquele negócio de ou isso ou aquilo, escolha a árvore. Gente, para mim foi uma dor no coração responder assim, qual a árvore que eu preferia entre duas, até chegar numa lá, enfim. Mas assim, se você fosse escolher uma árvore, né, qual seria? E eu não, como você é a nossa inspiração verde e azul, eu também quero que você nos compartilhe talvez um animal, né, marinho, enfim, também que seja que pudesse você hoje, né? Eu sei que não vão ser seus preferidos de todos, mas hoje, se a gente pudesse evidenciar uma árvore e um animal marinho. Acho que a árvore, assim, a paineira rosa, porque a plana dela é usada pelo beija-flor para fazer o ninhozinho dele. Então, a paineira rosa, eu acho ela super linda, ela é toda com espinho, né? E dá uma flor lindíssima, e esse fruto, né, que ela dá, que o beija-flor utiliza para fazer o ninho. E no mar, eu acho que eu sou apaixonada por cetáceos, né, por golfinhos, mas acho que a gente tem que prestar atenção nos tubarões. Eles precisam da nossa ajuda. Então, eu vou escolher os tubarões. Muito bom, adorei.
Gratidão enorme, Isabelle, muito prazer aqui te receber, obrigada novamente, e vocês que nos acompanharam hoje, né, deixem aqui seus comentários, suas impressões, como essa conversa reverberou para vocês, e que a gente possa aí, se tiverem ideias, perguntas também para mandar, conforme receber, caminho aqui para a Isabelle também, e a gente, vamos juntos, vamos nos unindo, nos nutrindo, né, e cultivando aí uma relação mais conectada de amor com o ambiente, com toda essa riqueza, esse patrimônio ambiental que é o nosso planeta, repleto de coisas lindas e maravilhosas para a nossa vida. Gratidão. Muito obrigada. Um beijo para todos. Um beijo.